Com certeza tu já viu ou até já vivenciou uma cena assim. Vamos imaginar, uma criança lá fez uma coisa de errado. E aí o que acontece? O adulto entende que ele precisa se posicionar. Até aí ok. Mas aí ele levanta a voz, ameaça, dá palmada, coloca de castigo, às vezes tira uma coisa muito importante para aquela criança. E nesse momento, o comportamento da criança acontece o quê? Para. Então o que o adulto entende? Parece que funciona, porque a criança parou. Mas o que quase ninguém te conta é o que acontece lá dentro da criança, depois disso. Porque educar não é sobre o comportamento, é sobre uma relação, é sobre um vínculo. E eu vou deixar isso muito claro nesse vídeo. Porque muitas famílias ainda acreditam que educar é corrigir rápido. Por mais que eles tenham sido crianças, por mais que eles tenham achado horrível ser punidos, receber palmadas, ainda assim, os adultos pensam que a criança que sente medo da punição, ela aprende. A gente vê a criança falando assim, eu não vou fazer porque meu pai me bate, e se minha mãe me pega. Mas eu quero que tu entenda que o medo, ele não ensina, e eu vou te explicar. O medo da punição, ele só silencia aquele comportamento. Então, quando a gente educa pelo medo, o medo da punição, a criança até pode obedecer na sua frente, mas por trás. Será que ela está aprendendo de verdade? Será que ela aprendeu sobre responsabilidade, sobre cooperação? Será que ela aprendeu sobre o papel dela naquela família, o quanto ela pode contribuir? Ou ela está aprendendo a evitar você? Isso é muito sério. A disciplina positiva, ela explica isso de uma forma muito clara, através dos 4 R's da punição. 4 coisas que acontecem lá dentro da criança, depois que ela é punida. Então vamos lá. O primeiro é o R do ressentimento. É aquele sentimento que a criança tem lá. Isso não é justo. A criança não pensa sobre o erro que ela deveria ter evitado, que ela podia ter feito. Ela pensa sobre o quanto ela foi tratada de forma injusta. É esse sentimento que fica. O segundo R da punição, a segunda coisa que pode acontecer depois da punição é a rebeldia. Você já deve ter vivido isso ou visto? É aquele sentimento assim, mas agora que eu vou fazer? Eu vou fazer o contrário, já que eles brigam sem eu merecer, agora sim. Aí a criança entra na disputa. E não é porque ela é mal criada, porque infelizmente ainda vão ter alguns pais que vão achar assim, ela só faz isso porque ela é mal criada. Não, mas porque ela tá tentando se posicionar, porque ela tem personalidade. E ela fez uma leitura da situação e é assim como ela entende que seria a melhor forma, ainda dentro daquela maturidade dela, de como agir. E o terceiro R é o da retaliação, que é aquele eu vou me vingar. E pode ser batendo, pode ser desafiando, ou até desrespeitando depois. Ela devolve essa dor que ela recebeu. É como se ela quisesse machucar também, sabe? Ferir também, porque ela foi ferida. E o quarto R que seria uma consequência da punição, é o recuo, que eu sinceramente acho esse o mais triste. O recuo, ele é o mais preocupante porque ele é mais silencioso e muitas vezes a gente não percebe, a criança ela se cala, ela obedece por medo, mas começa a acreditar que ela não é boa o suficiente. Isso me emociona, porque eu já conheci várias crianças que viveram essa realidade e é muito difícil de alcançar essa dor. Então percebe que nenhum desses caminhos constrói responsabilidade, compreensão, cooperação. Eles constroem distância. Tá, Elo? Então vamos lá, Elo. Não quero mais agir assim. Eu já fiz, sinto muito. Eu sei, tá? Tá tudo bem. Não é pra estar se sentindo culpado, mas é pra fazer diferente daqui pra frente. Então eu vou te trazer 4 coisas que você precisa saber pra fazer daqui pra frente. Primeiro, clareza com respeito. Porque limite não precisa de grito, mas ele precisa de firmeza e de previsibilidade. Então você pode dizer, por exemplo, são 30 minutos de TV e eu vou desligar assim que completar os 30 minutos. Isso tem combinado, tem previsibilidade e tem clareza. E aí você se posiciona como adulto responsável. O número 2, ponto importantíssimo, é conexão antes de correção. A gente pode dizer, eu tô vendo que você tá cansada, mas ainda assim eu posso dizer, agora eu preciso lavar o seu corpo. Uma criança que se sente vista, que se sente compreendida, ela escuta muito mais, porque ela sabe que tem um adulto ali que está olhando para ela de verdade. O 3 é consequências com sentido, não como punição. Não é sobre fazer a criança sofrer pelo erro, ela sentir o erro perdendo algo que ela gosta. Não, é sobre ajudar ela a reparar e a aprender. Se ela não pegou a toalha e acabou molhando o banheiro, então ela tem que secar o banheiro. É sobre isso, sabe? É sobre ensinar a consequência de cada atitude dela.
E o quarto é presença emocional, porque educar não é controlar comportamento, é sustentar o processo, mesmo quando é difícil, é explicar várias vezes, é mostrar como tem que ser feito, é estar junto. Porque criar os filhos não é sobre ter controle o tempo todo, é sobre ter constância, é o tempo todo ensinando, mesmo quando não dá certo, a gente volta e tenta outro jeito e tenta fazer de novo. E eu sei que isso não é simples, porque muitas vezes a gente também foi educado pelo medo, então o medo vem como automático. Eu já falei num vídeo anterior falando sobre isso, né? O quanto o grito vem no automático. Eu sei que educar para a vida não é simples, não é o caminho mais fácil. É um desafio mesmo, mas é um desafio hoje, para que a gente possa colher frutos lá no futuro, porque daí a gente se ensinou de verdade e não criou barreiras para essas crianças, tá? Então, eu estou estruturando um espaço fechado de acompanhamento mensal para famílias que desejam caminhar amparadas, porque não adianta a gente saber, mas colocar em prática todo dia, então a gente precisa de ajuda, clareza, de parceria, sabe, nesse processo. Então, se faz sentido para você, eu te convido a ficar aqui, acompanhar o canal e o perfil aqui e lá no Instagram, porque a gente vai aprofundar muito mais sobre isso juntos e a gente pode seguir por um bom tempo aqui com muita orientação. Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Já curte ele, né? Dá o like ali, porque é importantíssimo para chegar a mais pessoas. E compartilha, envia esse vídeo para as pessoas que vocês acham que precisam ouvir isso também, tá bom? Um beijo grande e até mais!